Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Rafael e quero partilhar com você uma mensagem de Deus. No livro dos Salmos, o capítulo 133, onde fala sobre o amor fraternal. Um assunto essencial e tão importante para os nossos dias atuais. Se você tiver sua Bíblia, abra sua Bíblia, seu celular, seu tablet, enfim, abra o texto bíblico, leia junto comigo. Salmo 133. Nos diz assim o versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce e estende-se até a orla do seu vestido. É como também o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. João Calvino, escrevendo sobre o livro dos Salmos, ele fala que o livro do Salmo é uma anatomia do homem. De modo que esse livro, esses textos expressam as necessidades, a angústia, os momentos que o homem passa. Nós temos, por exemplo, no Salmo 51, onde Davi chega-se diante de Deus suplicando o seu perdão. Portanto, o livro dos Salmos é um salmo que trata das nossas experiências como cristão. Nós vemos que em toda a palavra de Deus, nós vemos que Deus fala com o homem através dos profetas. Assim diz o Senhor. No livro dos Salmos nós vemos o homem falando com Deus. Como eu já mencionei, o homem se aproximando de Deus e abrindo o seu coração para o Criador. No livro dos Salmos, o capítulo 133 fala sobre a excelência do amor fraternal. E de forma muito gloriosa é que Davi escreve sobre a união. Em apenas 3 versículos, Davi foi cirúrgico ao escrever sobre a união. Talvez se nós fôssemos escrever sobre a união, nós escreveríamos, não por abundância de conhecimento, mas muitas vezes por falta do mesmo. Mas Davi, direcionado pelo Espírito Santo, em apenas 3 versículos, ele fala de forma gloriosa sobre a união. Por quê? É porque cada versículo representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nada nem ninguém na face da terra ou no universo pode nos ensinar de forma tão profunda sobre esse assunto tão importante que é a união. Nós temos no versículo 1 a união de Jesus. Nós temos no versículo 2 o óleo do Espírito Santo. E nós temos no versículo 3 a vida de Deus em nós. Portanto, nós vemos aqui e é bom lembrar que o Salmo 133 é um salmo de romaria, onde eles cantavam, glorificavam, caminhando, marchando, glorificando a Deus rumo a Jerusalém. E nós vemos que Davi, diante desse acontecido, olhando para os irmãos ali marchando, glorificando a Deus, ele expressa algo da sua vida, mas nós vemos que não é um desejo de Davi. Ele diz: ó, quão bom e quão suave é, quão maravilhoso é que as pessoas, que o homem, que os irmãos, que a igreja, que o mundo viva em união. Mas nós vemos aqui mais uma vez que esse não é o desejo de Davi, mas é o desejo de Deus, que nós vivamos em união. Por isso que Deus expressa através de Davi o ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pois bem, nós vemos aqui também que ele faz algumas comparações do que é união. Após o versículo 1 ele diz é como. Então ele nos dá 2 exemplos de como é a união. O primeiro exemplo que ele nos dá e nos ensina muito de forma gloriosa, espiritualmente falando, é sobre o óleo. O óleo, que era jogado sobre a cabeça de Arão, e ele descia sobre a barba de Arão, descia todo o vestimento até atingir a orla do vestido de Arão. Nós sabemos, lá no Velho Testamento, que Arão era o sumo sacerdote, o responsável em levar a mensagem de Deus para o povo. Era o responsável, líder religioso do povo naquele momento. Só que a Bíblia, ela não é um livro como um livro de português ou um livro de matemática. A Bíblia é um livro espiritual. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar. E quando fala aqui sobre o Arão, está falando do Arão físico lá do Velho Testamento, mas está refletindo para o nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Então aqui está falando do óleo que representa o Espírito Santo,
do Cristo que veio nos resgatar das nossas pecaminosidades, do nosso pecado. Mas é interessante que o Espírito Santo é derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, que eu já falei que representa Cristo. Ele desce sobre o vestido e atinge a orla. A orla representa a minha vida e a sua, que é as partes mais baixas, o homem no seu pecado. Lembra daquela passagem onde fala que, onde uma mulher encontra Jesus, diz assim: mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem do pão. Lembra daquela passagem onde uma mulher tinha um fluxo, onde ela com muita dificuldade se aproxima e toca na orla do vestido de Cristo? Então o óleo, o Espírito Santo atingiu as partes mais baixas. A graça, a união, o amor fraternal de Deus através de Cristo atingiu as nossas vidas e agora nós podemos ter a união. Olha que palavra gloriosa que a Bíblia nos ensina. E depois ele nos dá outro exemplo. Portanto, ele usa é como também, assim como o óleo, a união é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O monte de Sião, né, o monte Hermon, ele é o símbolo de união, porque ele une muitos lugares. Ele é o símbolo de união porque ele une a Síria, ele une o Líbano, ele une Israel. Então quando Davi mostrou, olha, aquilo ali é o simbolismo, é o significado de união, porque ele une. Também representa a vida dispensada ao homem, porque ele é um monte muito alto, né? Isso geograficamente falando, né? Então o pico dele, ele congelava e numa determinada época do ano ele lançava o orvalho, e também numa determinada época, ao descongelar, ele iniciava ali o rio. O rio, ele representa a vida, né? O orvalho, ele representa Deus, né? Que lá no livro de Oséias fala sobre esse assunto. O orvalho é Deus que vem até nós, que é uma bênção de Deus, e a água representa Cristo. Então, de modo geral, é a vida de Deus sendo dispensada ao homem. Então, depois dele dar o exemplo, no versículo 2, sobre o óleo precioso, ele fala sobre o Monte Hermon, e ele fala também que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E a pergunta é, ali aonde? No Monte Hermon? No óleo precioso que descia sobre a barba de Arão? Não! A bênção de Deus e a vida de Deus é dispensada ali na união. Uma casa que não tem a união, não tem a vida de Deus. Um casamento que não tem a união, não tem a bênção de Deus. E quando eu falo sobre a vida de Deus, não é necessariamente uma vida longa, de 1000 anos, não. Mas é uma vida abundante, que nós só temos em Deus. A vida repleta, um casamento repleto, um namoro, um noivado, uma família, uma casa repleta de felicidade, completa, em abundância, precisa ter a união. E como eu disse, infelizmente, né, tem sido um assunto pouco falado sobre a união. Muitas vezes nós perdemos a união por pouca coisa, no trânsito, na escola, na faculdade, e nós precisamos preservar a união. Nós precisamos agarrar a união, porque é algo muito bom para as nossas vidas, e hoje nos falta isso. Por pouca coisa nós às vezes perdemos o nosso dia, perdemos a nossa semana, perdemos o nosso final de semana. E a palavra de Deus nos diz assim, que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se nós quisermos ter uma vida abençoada, se nós quisermos ter uma vida abundante de Deus em nós, expressarmos Deus na nossa maneira de ser, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de nos portarmos diante da sociedade, dentro da nossa casa ou fora dela, nós precisamos ter a união. E para finalizar e entendermos mais sobre a união, Cristo é uma semente que, uma vez plantada em nossos corações, uma vez plantada em nossas vidas, essa semente contém tudo. Imagine você uma semente de laranja, por exemplo. Você já imaginou que dentro daquela semente contém tudo sobre o que vai ser a árvore no futuro? Ali dentro daquela semente tem a doçura do fruto, a quantidade de folhas, a grossura do caule, a quantidade de raiz. Você já parou para pensar sobre isso? Está tudo ali dentro. Jesus é desta forma. E uma vez que ele é plantado em nossos corações, uma vez que nós aceitamos, uma vez que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, atinge as nossas vidas, é natural que essa semente floresça. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que um cristão, um homem, uma mulher, um jovem que não pratica, que não preserva a união, está indo contra a natureza da semente. Por isso que Jesus disse aqui, que Deus disse no primeiro versículo: ó, quão bom e quão suave é, porque nós temos Deus em nossas vidas. Então é natural, assim como o curso de um rio, que nós exerçamos a união para com o nosso semelhante, para com os nossos irmãos, esposa, amigos. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O meu desejo é que você, que eu, que nós preservemos a união. Permitamos que Cristo habite dentro de nós para que nós vivamos em união, para que tenhamos a vida e a bênção de Deus para todo sempre. E eu quero te pedir também, se você gostou desse vídeo, se falou de alguma forma ao seu coração, com toda a humildade que eu te apresento esse vídeo, compartilhe com algum amigo. Faça uma lista de transmissão, compartilhe, ajude o meu canal para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Deixe o joinha, o sininho, ative o sininho de notificação e também se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida e uma excelente semana.